Então, Pastor Pedro, qual é a sua ideia aí, qual é a sua visão a respeito desse primeiro selo aí, o cavalo branco, né? Então, quando eu comecei, né, quando a gente começou a estudar a parte dos selos, e toda a última semana, né, eu vou confessar aos irmãos que eu pensava, a princípio, que era o anticristo. Né, e tem muitos irmãos que acham também que é o anticristo. Mas, conforme a gente vai esquadrinhando os selos, a gente vai trabalhando nas trombetas e toda a edificação do Império da Besta e o Ministério das Testemunhas, vai perdendo um pouco de sentido isso. Porque o anticristo ele não sai vencendo para vencer. Na verdade, ele entra na última semana, ele já entra perdendo nesse confronto, nesse embate com Deus, ele sempre entrou perdendo e vai perder, e vai ser derrotado até o final. Porque desde o princípio da última semana até o final dela, existe uma briga entre a luz e as trevas. As testemunhas elas estão ali participando da última semana de Daniel, tornando a edificação do oitavo império uma coisa mais difícil, mais penosa, mas ele vai conseguir edificar. Mas se ele edificasse em pleno vapor, irmãos, não ia ter última semana de Daniel, não ia sobrar nada. Entende? Então, Deus ele vem minando, ele vem batendo nos povos, nas nações, por causa da pregação do evangelho, que sempre, em toda a história da humanidade, ela nunca foi aceita. Há poucos que ouviram e tiveram os ouvidos para ouvir e aceitaram. Por isso, tanta guerra, tanta fome, tanta miséria. Por isso, esses cavalos estão cavalgando durante a terra desde a época de Adão. Entende? Desde Adão, esse cavalo branco ele vem sendo anunciado. Adão anunciava o evangelho. Ele contava para os seus filhos, para a sua descendência, a respeito do Éden, a respeito do pecado que eles cometeram. Ou seja, Adão foi o primeiro Cristo. Né? Ele foi o primeiro. E Cristo foi o último. Então, ele era um anunciador do evangelho. E você viu, desde a entrada do pecado e da desobediência, o que aconteceu. Óbvio que no início não tinha povos, línguas e nações, mas foi crescendo aquilo ali. Eles foram se multiplicando pela terra. E, consequentemente, começou realmente os cavalos a cavalgarem sobre a terra e os impérios, as nações começaram a ser trabalhadas por esses cavalos. Você vê Nimrod, começa Nimrod, a descendência de Noé ali, o império de Nimrod crescendo. Então, você já vê ali que começou realmente a cavalgar pela terra esses cavalos. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso e ver Apocalipse no final, quando Cristo vem no cavalo branco, aí ele vem vencendo para vencer mesmo, você vê que faz muito mais sentido. E você vê que o cavalo branco ele tem umas peculiaridades. Ele tem um arco na mão, e a flecha não está no arco, a flecha foi lançada. Aí você vê a ação das duas testemunhas, o arco é Judá e as flechas Efraim, as duas testemunhas trabalhando juntas, porque o arco sem a flecha não funciona e a flecha sem o arco também não funciona. Então você vê ali o mover das duas testemunhas sendo lançada pelo cavalo branco nas nações, nas terras, e o ministério das testemunhas começando a acontecer na última semana. Então, para mim, faz muito mais sentido hoje o cavalo branco ser Cristo e a pregação do Evangelho da Paz mais uma vez, e a derradeira, anunciando o Evangelho da Paz pela terra, para povos, línguas e nações. E tudo que aconteceu dentro de todo o período, toda essa dispensação de tempo que a gente vive, que a gente viveu, e desde a época do começo dos impérios, do Egito e da Babilônia, você vai ver que o evangelho foi pregado, foi anunciado, Deus mandou profetas anunciar a palavra dele, e sempre houve rejeição e depois a punição dos cavalos sobre a terra. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a última semana nada mais é que uma repetição de tudo que ocorreu, mas é uma repetição cabal, é a última, é a derradeira, quando Deus vai fazer esses personagens cavalgarem mais uma vez por 7 anos, assolando a terra que não deu ouvidos, ao povo que não deu ouvido à pregação do evangelho. Então, hoje, para mim, o cavalo branco faz muito mais sentido sendo Cristo. E os outros cavalos, a punição do próprio Deus, porque esses cavalos são ministros de Deus, eles estão saindo de dentro da sala do trono,
para alvejar a terra. Então, são ministros de Deus trabalhando a favor de uma punição, de um juízo sobre a terra. Então, aí você vê que Deus ele tá mostrando com esses cavalos que ele tem um alvo. Esse alvo de atingir, para ele atingir na primeira metade da última semana, é um alvo que ainda não se formou, ele vem se formar. Ele vai se formar até na metade da última semana ele se tornar o oitavo império, que possui a cor dos cavalos. Entende? Aí você vê ali, na metade da semana para frente, que o anticristo vai dar a paga daquele povo que assolou na primeira metade da semana, ele vai dar a paga na segunda metade da semana, na semana final. Ele vai atingir. E Deus está mostrando ali que são aquelas cores, aqueles povos, aqueles países ao redor de Jerusalém, de Israel, é que vão afligir o povo de Deus por mais 3 anos e meio. Então, você soma uma semana de 7 anos, uma semana de anos, a última semana de Daniel, uma semana de tribulação do início ao fim, para as nações da terra. Sendo que da metade para o final é de grande tribulação para a igreja e de devastação para o império da besta, porque começa a cair as taças da metade da semana para o final e elas têm um alvo determinado, que é o império da besta, porque da metade da semana até o final não existe mais, irmãos, diferentes povos, línguas e nações. Existe povo de Deus selado, nações que estão com o povo de Deus fugindo e povo do anticristo. Oitavo, que tem um cabeça, que é o anticristo. Então, na metade da semana para lá, só existem 3 tipos de humanidade, vamos dizer assim. Os selados, os que estão com os selados, que é o povo que não botou a marca, e os marcados. Quem é povo selado e quem não for selado, que não tem a marca da besta, vai estar no deserto junto, trabalhando fora do sistema. E vai ter um povo dominante sobre a terra, de marcados, perseguindo esses outros 2 tipos de seres humanos. E aí o Deus ele vai alvejar a besta e o império da besta, com as taças e o resto das trombetas que faltam cair. Então, assim, é um panorama bem abrangente da forma como eu penso a respeito dos... E eu vejo muito os cavalos, os selos, sendo esses selos, eles selam um livro, né? Um livro selado de 7 selos. Então, você vê um pergaminho selado que está escrito por dentro e por fora a história da última semana de Daniel. Isso. O que está nesse livro? Esse livro é a última semana de Daniel, é o Apocalipse, irmãos. Está escrito o Apocalipse ali. Esse selo, Daniel, ele não entendeu e falou, mas quando que vai acontecer essas coisas? Aí Deus fala, vai Daniel, isso está selado e encerrado para o tempo do fim. É um livro que não era para ser aberto agora, mas Cristo veio e abriu esse livro. E aí esses selos foram desatados. E dentro desses selos está a história do Apocalipse, a revelação de tudo que os profetas falou em mistério. E agora está sendo revelado, porque Deus passou para o seu filho, deu nas mãos do seu filho esse livro e ele desatou os selos, jogou luz sobre o Apocalipse, sobre os profetas, a lei, os profetas e os salmos. E deu de brinde, por amor, para a igreja do tempo do fim, o Apocalipse, o selo aberto, esse livro ali, para a gente poder entender o que os profetas falavam. Então, assim, eu vejo dessa forma. E vejo também que os selos, eles contam o que está dentro do livro. Eles são, como se fossem sinopses do livro. Sabe quando você abre um livro, você vai lá na primeira página, tem as sinopses? Capítulo 1, tal coisa. Capítulo 2, tal coisa. É assim eu vejo os selos sendo desatados. Ele conta os capítulos de Apocalipse. Está contando ali no primeiro selo, no segundo selo, no terceiro selo, falando de cavalos, mas por trás, efeitos das trombetas. Porque o segundo cavalo, irmãos, ele é o cavalo vermelho, ele traz guerra, e vai ter guerra. Vai ter guerra. Guerra, porque a terra está sendo alvejada, a terra está sendo atingida pelas trombetas, vai faltar comida, vai faltar bebida, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter miséria, vai ter morte. Tudo isso está sendo trabalhado conjugadamente, está tudo de forma conjugada, uma coisa está atrelada à outra. Então, os selos falam das trombetas, falam dos cálices da ira, falam dos glorificados, fala da volta e dos sinais da volta do Filho de Deus. Então, é um apanhado geral. Quando você acaba de abrir o livro selado de 7 selos,
Deus, ele aprofunda, ele vai lá e começa a mostrar o que está por trás dos selos, as trombetas. E o que está por trás das trombetas? A volta do Senhor, a glorificação dos santos, o selamento dos santos. Tudo está ali nesse livro selado de 7 selos, mas enigmaticamente, por trás, nas entrelinhas. Quando você começa a conectar, você vai vendo as coisas. Exatamente. E aí você vai, chega em Apocalipse 22, a volta do Senhor, a Nova Jerusalém que desce do céu, o trono branco e tudo mais. E encerra o livro da profecia. Então é assim que eu vejo, dando um panorama bem geral, é assim que eu vejo o livro selado de 7 selos. Não, é isso aí. E interessante quando você trouxe que os 4 cavalos, eles são enviados por Deus, né? Não somente o cavalo branco, mas os outros também. E a gente já fez essa conexão dos quatro seres viventes que estão contados junto ao altar. E quando a gente vai lá para Ezequiel 1, a gente vê aquela roda, né? Até comentei isso no último podcast, que aquela roda vão para os 4 cantos, aonde o Espírito quer que elas vão, entende? Elas fazem cumprir essa vontade. E isso a gente conecta com as 2 testemunhas. Esse último versículo, esse versículo que você citou, mas que você leu na live, eu até faço questão de ler aqui, que está em Zacarias 9, no versículo 13. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei em Sião como espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Então a gente vê que eles saem como flechas. E interessante é que não tem como a gente desconectar os selos das trombetas. Não tem como. Porque tem gente que diz, não, mas olha só, depois do 7º selo é que vai ser abertas as trombetas. Mas não. É uma ampliação, tá? Porque assim, as trombetas é uma outra... Deus está mostrando pra gente um outro panorama dos selos. Então é como se fosse assim, olha, vou te mostrar aqui o selamento, mas agora as trombetas vai revelar coisa um pouco mais profunda do que irá acontecer de fato, né? Isso aí tá cheio disso na Bíblia, em Gênesis, na fundação do mundo, sim. Quando faz o homem, ele fala do homem dando uma pincelada no final, logo no capítulo seguinte ele fala de novo do homem, mas aí dando um zoom, um panorama, né? É assim mesmo, é assim que funciona, é a metodologia de Deus de mostrar como é que ele arquiteta as coisas. Então, assim, quando você pega o feitio, começa a ficar mais fácil de você entender.